Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Conexão Eterna. Hoje estarei falando sobre um assunto que eu gosto muito, a Reforma Protestante. Puxa a cadeira, senta aí, vamos bater um papo sobre esse assunto. 1517, 31 de outubro, um cara chamado Martinho Lutero crava suas 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Isso mesmo, século XVI, 95 teses contra as heresias e indulgências da igreja católica, dando aí início ao que nós conhecemos como Reforma Protestante. Mas vale ressaltar que a Reforma Protestante ela não é apenas marcada por um evento ou por uma data, mas na verdade é um movimento que acontece entre a Idade Média, a Idade do Renascimento até a Idade do Iluminismo, de muitos homens que de uma forma corajosa se posicionaram contra as heresias e indulgências da Igreja Católica, se posicionaram contra o domínio religioso, político, econômico da Igreja Católica. Homens que muitas vezes foram mortos, perseguidos. Vale lembrar o nome de John Wycliffe, vale lembrar de um cara chamado Jerônimo de Praga, um outro cara chamado John Hus, né? Vale lembrar de João Calvino, enfim, tantos homens que entre a Inglaterra, França, Suíça, por toda a Europa fizeram uma grande revolução, questionando esse domínio da Igreja Católica. 5 grandes legados foram deixados pela Reforma Protestante: somente pela fé, somente as Escrituras Sagradas, somente através de Cristo, somente pela graça e somente a Deus a glória. Deixa eu explicar um pouco para você sobre esses 5 pilares. Somente pela fé. A palavra de Deus diz que o homem seria justificado, ou que o homem é justificado diante de Deus somente pela fé. Naquela época, justamente pelas pessoas não terem acesso às Escrituras, elas achavam que deveriam ser justificadas diante de Deus comprando alguma indulgência. O que seria uma indulgência? Uma forma que a Igreja Católica tinha de trazer alguma coisa como sendo sagrado, como sendo sacro, e fazer as pessoas adquirirem aquelas indulgências como uma forma de se justificarem diante de Deus. E essas indulgências, na verdade, elas eram vendidas e as pessoas pagavam alto preços. E tudo se tornava uma indulgência, tudo se criava, se tornou um grande comércio. Um pedaço da cruz de Cristo, a alçada de João Batista, a roupa de Maria Madalena, enfim, um grande comércio surgiu a partir daí e toda essa bagunça toda é chamada de indulgência, e muitas pessoas achavam que seriam justificadas porque compravam essas indulgências, né? Então esse foi um grande legado da Reforma Protestante. Esse foi um grande legado da Reforma Protestante, entender que o homem seria justificado diante de Deus somente pela fé. Um outro grande pilar da Reforma Protestante, né, que deixou para o cristianismo da modernidade e da pós-modernidade, foi entender que somente as Escrituras Sagradas. Então eles entenderam que as Escrituras Sagradas estavam acima de qualquer autoridade, acima do próprio Papa, acima de qualquer autoridade política ou religiosa. As Escrituras Sagradas fornecem todas as informações, toda a confiabilidade que um cristão precisa para apoiar a sua fé. E muitas vezes o fato da fé ser manipulada justamente pela falta de conhecimento. Então a Reforma Protestante deixou esse grande legado para que cada cristão pudesse ter acesso às Escrituras Sagradas e nela confiar, e nela depositar a sua fé, que as Escrituras Sagradas se tornassem um manual de prática e fé de cada cristão. Um outro grande legado, um outro grande pilar da Reforma Protestante é entender que somente através de Cristo, de que não existe um outro mediador entre Deus e os homens, assim como as Escrituras nos afirmam, através da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O grande pilar é somente pela graça, como está escrito na primeira carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que o homem é salvo pela graça, por meio da fé.
Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus. Entender que a graça de Deus ela é salvífica, que Jesus Cristo veio para trazer a verdade e a graça. Então, a graça de Deus como algo importantíssimo na vida cristã. E o quinto pilar, fazer entender que somente a Deus a glória, somente a Deus pertence toda a glória. Esses são os 5 pilares que nos remetem como as grandes conquistas, é o grande legado da Reforma Protestante por cristianismo moderno e pós-moderno. Analisando a vida desses homens que fizeram parte da Reforma Protestante, fica uma grande lição, a importância de lutarmos pela nossa fé, de termos a nossa consciência em Cristo, de que podemos fazer uma diferença como cristãos, de que podemos mudar o mundo de alguma forma. Então esses homens, eles marcaram, não foram perfeitos, mas eles marcaram a história do cristianismo moderno e pós-moderno. Fica aqui para você, então, uma inspiração, que nós possamos estudar um pouco mais sobre o que foi a Reforma Protestante, que nós não nos deixemos levar, esquecendo da importância sobre a fé, sobre as Escrituras Sagradas, sobre Cristo ser o centro, sobre a importância da graça de Deus e a importância de entender que só a Deus a glória. Esses foram os grandes legados da Reforma Protestante, que nós possamos pensar sobre isso e entender que a cada dia a nossa fé pode ser reformada, transformada e fortalecida. Que Deus te abençoe, pense mais sobre a reforma, deixa aí o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo do canal Conexão Eterna. Beijão pra vocês, valeu galera!